Lígia, tudo bem com vocês? Hoje, antes da gente começar a nossa aula, a nossa conversa de verdade sobre a história e as artes visuais, a gente vai ouvir um depoimento, um agradecimento de uma estudante de uma escola da EJA. E antes de anunciar, eu vou chamar os estudantes de duas escolas, que é para dar tempo de vocês poderem ver. Vou chamar os estudantes da escola lá da Vila São José, da Regional da SIC, para vocês poderem vir assistir. E vou chamar também para depois os estudantes do SEI Davi Carneiro. Venham para a televisão, venham para o sofá, venham para ver. Já fiquem por aí que daí dá tempo de vocês verem os colegas e a professora de vocês, tá bom? Então, a colega de vocês, a Josefa, lá da escola Vila São José, enviou um agradecimento que aqui a gente estende a todos os professores de toda a rede, de toda a cidade, de todo o estado, de toda a modalidade, de todos os lugares, na verdade, a todos os estudantes, professores, profissionais envolvidos nesse período e nessas aulas. Então, nós vamos passar o agradecimento e, na verdade, o depoimento dela é com relação à obra do Van Gogh, de uma das nossas trocas de experiência no Museu Van Gogh, lá de Amsterdã. Muito obrigada por ter enviado, tá, Josefa? Olá, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a todos os professores, primeiramente, por esse carinho, né, de estar transmitindo as aulas pra gente, que isso é muito importante. E a minha gratidão é grande a todos, aos professores que estão dando aula, a nossas professoras de sala, que também faz a parte delas, né, incentivando a gente com tanto carinho. Isso é importante também lembrar, né? E agradecer a todos, a diretora, a todo mundo. E eu quero falar sobre a história do Van Gogh, que eu gostei da Noite Estrelada. Por quê? Porque me lembro de quando eu era criança lá na Bahia, a gente ia sempre na casa ou do padrinho, ou de um tio, ou de alguém, e voltava à noite, a gente sempre torcia que a noite estivesse estrelada, porque daí clareava, né? Quando não, ficava muito escuro e aquele barulho dos vagalumes, ali as luzinhas dos vagalumes, mais a noite estrelada para voltar para casa, né? Porque era tudo escuro. E é isso. Um beijo a todos. E agora, os estudantes lá do SEI Davi Carneiro, venham ver a professora Josiane Bonatti, que também enviou a imagem dela em um depoimento de sensibilidade com relação às obras do Van Gogh, que ela gosta bastante. O SEI Davi Carneiro, lá da Regional do Boqueirão, do diretor Daniel, do vice-diretor Tiago, da coordenadora Débora, muito obrigada pela participação, e a gente sabe que vocês estão acompanhando, se esforçando, e é sempre em nome, representando todos os professores e profissionais que estão nesse trabalho. Professora Josiane, muito obrigada, um abraço muito carinhoso de toda a equipe daqui para você, tá bom? E agora sim, a gente vai começar esse trabalho, essa conversa sobre história, sobre artes visuais, e vai ser sobre cultura africana e afro-brasileira. Mas como esse assunto é muito rico, muito amplo e muito importante principalmente, eu já vou avisar que esse é só o começo da nossa conversa, tá bom? E nós vamos então ter outros desdobramentos. Hoje a gente vai começar conversando sobre a África. E quando a gente fala em África, o que é que vem na sua cabeça? Vou pedir para vocês pegarem o caderno. Vamos lá, eu vou para o computador, tá certo? Para a gente localizar a África. Aqui no Google Earth, nós vamos fazer uma pesquisa sobre
o continente africano. Vamos primeiro localizar e identificar o nosso ponto de partida, reconhecendo o continente americano, que é onde nós estamos e vivemos. Vamos aproximar um pouco mais e vemos aqui o continente, mais especificamente a parte sul-americana, ou aqui onde estamos, a América do Sul. Vamos escolher um estilo de mapa que nos possibilite identificar mais detalhes e aproximar um pouco mais para reconhecer o nosso país dentro do continente. E vemos aqui, já podemos reconhecer o traçado, o mapa do Brasil. E o nosso estado, aqui o estado do Paraná, e tem uma imagem representando a capital do estado do Paraná. Vamos ver qual é? É a imagem do Jardim Botânico da capital Curitiba. Seguindo ao nosso ponto de pesquisa, vamos então pelo Oceano Atlântico, vamos buscar o continente africano. E aqui está ele, o continente africano. Esta parte mais clara acima é sim o deserto do Saara. Vamos voltar aqui à aproximação. O continente africano é o segundo continente mais populoso da Terra. A Ásia é o primeiro mais populoso. A África, aqui, é o terceiro continente maior em extensão. E, de modo geral, vamos reduzir um pouco, de modo geral, divide-se em duas grandes regiões, a África Islâmica, mais ao norte, e a subsaariana, mais ao sul. E há um grande desenvolvimento cultural, religioso e social, pois são 54 países, inúmeras, milhares de línguas, diferentes línguas nativas e introduzidas neste continente realmente de proporções enormes. Vamos dar continuidade à nossa pesquisa, ao nosso conhecimento sobre o continente africano que localizamos aqui no planeta Terra. Viram só? O continente africano é realmente muito grande. Tem 54 países, observem nesse mapa, e é por isso que é um grande desafio conversar sobre a África. Há inclusive quem confunda. Há um dos países que se chama África do Sul e que fica ali, observem, lá no extremo sul do continente, onde estamos apontando. Observem nesse mapa quantas bandeiras, quantos países, a diversidade. É um continente de pluralidade étnica e cultural. A África tem uma história que é milenar. Ela é um continente que é capaz de contar a história de toda a humanidade. Por quê? As origens da humanidade estão na África. O Homo sapiens se desenvolveu na África ao longo de milhões, de milhares de anos. Ao longo da evolução do continente africano, desenvolveram-se mais de 1000 línguas diferentes e foram agregados diversos idiomas, porque ao longo da evolução do continente, ao longo do desenvolvimento, também houve um momento em que o homem
saiu da África e foi ocupar outros continentes do mundo. E ao longo de muitos e muitos anos, depois houve um retorno para ocupações, para colonização. E é nesse momento, então, em que outros idiomas, né, como a língua inglesa, a francesa, inclusive o português, então são línguas que vão sendo, que a gente diz que são aí agregadas, outros idiomas agregados. Desenvolveram-se também diferentes crenças, religiões, desenvolveram-se regimes políticos diferentes, atividades econômicas, culturais. Os países africanos que têm a língua portuguesa como uma língua oficial são esses que nós vamos ver agora: a Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné Equatorial e também Moçambique, São Tomé e Príncipe. Isso não quer dizer que nesses países também não se fale a língua nativa e outros dialetos. Assim como a língua portuguesa também é falada em outros tantos países da África. África é sinônimo de diversidade, tá? E hoje nós vamos ver aspectos gerais. Como dissemos no começo, nós estamos começando uma conversa, certo? Aspectos gerais sobre a cultura africana. Cultura preservada pela tradição oral. Lendas, contos, a tradição oral é fortíssima no continente africano. Isso não significa que não houvesse conhecimento sobre o registro escrito, mas a tradição, pela conversa, passar o conhecimento pela oralidade, é o que o povo africano sempre fez. Inclusive, há a figura do griot, que é um guardião da tradição oral, dos mitos, das lendas africanas. Este é um guardião antigo que vem contando as histórias, e por meio das histórias é que se aprendem muitos valores. Eu sei que vocês têm aprendido e ouvido contos africanos em outras aulas, não é verdade? Então, além disso, o povo africano sempre fez reverência aos espíritos das florestas, das pedras, das montanhas. Há uma aceitação das forças e da energia da natureza. Cada povo tem uma explicação mitológica para as próprias origens. Vamos ver o que é mitologia? Vamos ao dicionário. Sempre quando surge uma palavra diferente, uma palavra que a gente pode ser que não saiba, a gente tem que recorrer ao dicionário. Mitologia, conjunto dos mitos de um povo. E se a gente não souber o que é mito? Vamos a outro dicionário. Mito, do latim mitos, fábula, história. Então vamos voltar lá. Podemos entender então que cada povo tem uma explicação para as próprias, tem uma explicação, tem a sua própria história para as próprias origens. Cada povo tem a sua história, não é verdade? Então a gente vai simplificando e vai compreendendo. Faz parte da ampla e diversa cultura artística africana, as pinturas corporais. E vejam, há tribos, no caso Surma e Mursi, do leste, do Vale Leste da África, que fizeram essas pinturas com pigmentos de pó, de pedras, plantas, frutos e barro. Peças para o adorno corporal, trajes típicos para o uso sagrado
ou também para atividades do dia a dia, e ali a gente tem uma imagem com diversos objetos de arte. E a cultura africana se volta muito para os antepassados. Este é um valor muito bonito, muito importante, porque esta cultura cultua, valoriza, preserva, enriquece a ancestralidade. Apresentam figuras, as obras, geométricas, apresentam figuras geométricas e antropomórficas. O que significa isso? Que as obras, elas têm características de figuras humanas e geométricas, que a gente sabe mais ou menos o que é. Então, observem ali as máscaras, por exemplo, cada máscara tem um significado, um símbolo. Vamos ver o que é essa palavra, o que significa essa palavra antropomórfica? Vamos ao dicionário, certo? Antropomórfico, que tem forma humana ou se assemelha ao homem, antropóide, antropomorfo. Vamos adiante. A mistura de figuras humanas com animais, sempre voltadas para o ensinamento e preservação das tradições. Além da produção de artesanato, os povos africanos possuem uma grande variedade de danças e músicas. Danças e músicas são marcadas pelos batuques e movimentos corporais, imitando animais ou os próprios orixás. E o que são orixás? São divindades cultuadas em religiões africanas. Eles representam elementos da natureza ou poderes primordiais e estão relacionados com antepassados míticos. Agora vamos falar um pouquinho da culinária africana, mas em termos gerais, porque nós vamos voltar a ela, certo? Destaca-se a culinária pelo tempero com muitos condimentos e aromas fortes e picantes. A culinária apresenta pratos com carnes, legumes e verduras, óleo de dendê e leite de coco. No mundo todo, existem acervos com obras africanas, porém há nações reconhecendo que a arte africana pertence e deve permanecer na África. Sabem por que essa observação? Porque ao longo de muitos anos houve o retorno para a ocupação do território na África, do território africano, e muitas obras de arte foram levadas embora. E o povo, ele precisa da obra de arte, ele precisa da produção dele para que se tenha identidade. Então, há um movimento e muitos museus reconheceram isto em alguns países e fizeram a devolução de obras para países da África. E no Brasil havia necessidade de reunir obras, o legado material que ajuda a contar a história dos negros africanos aqui no país. Então, o Museu Afro-Brasil, o MAB, foi idealizado em 2004, fica em São Paulo, dentro do Parque Ibirapuera. Sabe o que quer dizer Ibirapuera? Ibirapuera quer dizer árvore velha. Bem, vamos falar do Museu Afro. E o Museu Afro, ele é dedicado à preservação e divulgação da herança cultural artística do negro africano no Brasil. Vamos conhecer esse museu? Hoje é dia de conhecer o Museu Afro-Brasil, o MAB, que fica na cidade de São Paulo, no bairro do Ibirapuera. Um museu dedicado à preservação e divulgação da herança cultural e artística do negro no país. O MAB fica
fica dentro do Parque do Ibirapuera, um oásis verde na selva paulista e um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. Segundo dados do IBGE, o número de brasileiros que declaram-se pardos e negros representa 51% da população. Mas demorou muito para que ganhássemos um museu como o MAB, que nasceu em 2004 por iniciativa do artista plástico, curador e museólogo Emanuel Araújo. Foi ele que, em 2009, doou mais de 2.000 obras para o acervo, que agora conta com cerca de 5.000 itens, entre peças históricas, obras de arte, fotografias e documentos reunindo diversas facetas dos universos culturais africanos e afro-brasileiros. Que bonito esse lugar! E que importante ter um lugar que reúne toda essa história. Nós vamos ver alguns breves vídeos apresentando esse museu a partir de agora, tá? Vamos ver alguns vídeos apresentando esse museu. Nós vamos ver uma apresentação geral primeiro, reunindo as obras. Depois vai ter uma parte que vai falar um pouquinho sobre o trabalho do negro africano no Brasil, sobre todos os outros trabalhos e também sobre a culinária. Mas nós não vamos ainda nos aprofundar sobre esse assunto. É primeiro uma conversa geral. E também sobre a religiosidade, que também ainda vamos passar uma conversa geral inicialmente, certo? Então vamos conhecer esse museu muito importante que foi inaugurado em 2004. A ideia do MAB é resgatar a cultura afro-brasileira para poder contar uma história que nem sempre aparece nos livros. As exposições aqui têm a intenção de desconstruir um imaginário da população negra pela ótica da inferioridade e transformá-la em um imaginário estabelecido no prestígio, na igualdade e no pertencimento. Observem esta roupa do Obá de Ifé. Obá é rei no continente africano e Ifé é uma importante cidade hoje localizada no território da Nigéria. O fato de ser uma roupa de rei revela que no continente africano existia centralização de poder, então existiam também estados. Então existiam organizações sociais bastante estruturadas e bem complexas também. Nessa roupa dá pra gente perceber um brilho. Esse brilho vem do fio de ouro. Esse fio de ouro nessa roupa revela que os africanos, no continente africano, manejavam minerais. Além desses elementos de riqueza, também tem elementos de poder, com o símbolo desse elefante, que revela poder e força. A gente pode associar isso com um mito que é bastante comum, que é o mito da força física dessa população africana que vem para o Brasil na condição de escravizada. Então, as pessoas acham que os africanos vinham para cá para trabalhar somente com agricultura ou no ciclo da mineração, o que não é verdade. Por toda essa tecnologia que essa roupa tem, a gente pode perceber que eles tinham diversos outros ofícios, que eles eram capazes e tinham habilidades para executar diversos outros ofícios que estruturam os ciclos econômicos no Brasil. Então, eles são também marceneiros, carpinteiros, cozinheiras, pesqueiros, e uma série de outros ofícios que não só estão relacionados ao trabalho com a terra. Estão gostando? É muito interessante, tem muita coisa para ver, para comentar, e eu recomendo que a gente possa pesquisar bem mais ainda nesse museu. Vocês viram que foi falado sobre Ifé. Ifé fica na Nigéria. É uma cidade, vejam no mapa, é uma cidade sagrada, antiga. Uma cidade sagrada iorubá, muito importante na cultura africana. E vamos ver alguns significados de algumas palavras. Obá significa, sabe o quê? Rei, vocês viram lá. E Ifé, que é o nome da cidade, significa amor. Muito bacana. E tem mais uma outra palavrinha que
é importante que a gente já veja o que significa. Vamos ver. Que é axé, que a gente sabe que é uma palavra de origem africana, que ela é da língua iorubá e que, na verdade, ela representa, sabe o quê? Uma saudação de bastante respeito, porque significa energia, poder, força. Então, quando a gente diz axé, a gente está desejando, emanando energia, poder, força, uma saudação com tudo de bom para outra pessoa. Vamos agora a uma outra parte, a um outro trecho da visita do museu, que é apresentada pelo diretor e curador Emanuel Alves de Araújo, que vocês estão tendo também a oportunidade de conhecer, e vai falar um pouquinho sobre trabalho e culinária. E tem coisas muito interessantes neste trecho que vai aparecer agora. Prestem atenção, certo? Até já! O Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas quem trabalhou foram, portanto, os africanos, né? Foi eles que geraram a primeira grande fonte de riqueza, que foi o açúcar. E aqui a gente tem bem uma imagem de um engenho de açúcar. Como tem aqui a imagem da roda e dos eixos que tritura a cana, né? Que era uma coisa manual, né? Dependia de uma força humana ou animal. Aqui tem uma coisa interessante, que é o pão de açúcar, né? Que era onde se guardava o açúcar mascavo. E aqui a gente vê, portanto, nessa varanda da casa de engenho, fora da forma do pão de açúcar, e que dá origem ao Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A gente tem aqui obras de pintores, viajantes, que mostra, portanto, o comércio, a cadeira de barbeiro, e chega à cozinha, as diferentes comidas, né, que são de origem puramente africana, o acaçá, o acarajé, caruru, xixim, enfim. São comidas que são recuperadas pelo um grande historiador baiano no século passado, Manuel Quirino. Quirino foi o primeiro brasileiro, afro ou branco, a detalhar e fazer justiça às contribuições africanas no Brasil. Seu livro, A Arte Culinária na Bahia, é um precioso inventário sobre as receitas africanas e seus ingredientes. Aqui temos uma gravura que mostra a imensa população africana na mineração do ouro. E aqui tem uma bateia, que é a forma pela qual, né, se catava o ouro nos leitos do rio. Vocês viram só quantas atividades, viram só o trabalho do engenho. E aqui a questão do pão de açúcar. Nós fomos pesquisar, então, no Museu do Açúcar e vejam na imagem como era feito. A partir do caldo, né, do açúcar mascavo, o pão era colocado dentro destas formas que tinham este formato. E até que se conseguisse extrair, né, refinar o açúcar nestes moldes, né, e é por isso que é chamado, então, este formato de pão de açúcar, né? Então, este é também uma curiosidade interessante. E tudo isto era feito pelos negros africanos. E vamos ao trecho da culinária que foi citado pelo Emanuel Alves Araújo. Alguns pratos da culinária africana. O caruru, que é feito com quiabo, né? Tem o camarão, que faz parte também deste prato. O xinxim, que é conhecido como xinxim de galinha, mas que também tem sido visto o xinxim com outros tipos de carne também, né? Muito saboroso. O acaçá, ele tem todo um cuidado, porque ele é uma oferenda, o acaçá. O acaçá tem todo um jeito
especial de fazer. Ele pode ser embalado e até deve, segundo a orientação de pessoas especialistas, no formato de uma pirâmide, né? Porque ele é oferecido aos orixás. O acarajé, que é um pouco mais conhecido, né, lá na Bahia, e também o bobotiê, que é um bolo de carne temperado, adocicado, coberto por uma camada de ovos, camada cremosa, dourada de ovos ali, né? Também são pratos muito saborosos, todos trazidos e lá da África, enfim. E o azeite de dendê ou óleo de palma, essa é a palmeira ou o dendezeiro, e o dendê é o fruto, né? Esse óleo, ele dá um sabor todo especial aos pratos de origem africana. E agora nós passamos a ver um trecho que é sobre a religiosidade africana, que foi trazida também para o Brasil e que nós depois, em outro momento, vamos também conversar na aula. Vamos ver esse trecho apresentado também pelo diretor do museu? O povo que veio escravizado não era um povo qualquer. Eram pessoas que produziram uma civilização sofisticada, né? Com deuses, com esculturas, com obras de arte. Os africanos que vieram para aqui foram, na realidade, tolhidos da sua manifestação artística e também religiosa. E a gente fez aqui uma alegoria, uma lembrança a Xangô, que foi o grande rei da Nigéria e que até hoje é cultuado. Ele é o rei da justiça. Quem vier aqui no museu vai ver também todos os orixás que estão aqui com as suas vestimentas, com as suas insígnias. Aqui tem o Oxalá, que é o pai de todos, que está de branco, com o seu cajado, né? Tem o Oxum, a rainha das águas. Tem Iemanjá, que é da água salgada. Essa roupa de Oxum, ela representa justamente a grandeza de Oxum, que é uma deusa vaidosa do ouro, da riqueza e da beleza. A gente tem, portanto, não só a representação africana de deuses, mas também de máscaras votivas, de máscaras de dança. Essa representação de Oxóssi, fim do século XVII, que é deslumbrante, assim como esse cajado de um rei africano. Viram só quanta coisa importante e diversa, não é? E sobre os orixás, o Olodumaré é o Deus supremo do povo iorubá. Foi ele que criou as divindades que são chamadas de orixás no Brasil. Bem, nós não podemos deixar de falar sobre o Emanuel Alves Araújo, porque ele, nascido na Bahia, em Santo Amaro da Purificação, em 1940, ele é muito especial no meio artístico e na defesa, na representação dos negros no Brasil. Escultor, desenhista, ilustrador, figurinista, gravador, cenógrafo, pintor, curador, museólogo. Vamos ver algumas etapas sobre o Emanuel Alves Araújo. Ele foi premiado com medalha de ouro na terceira Bienal Gráfica de Florença, na Itália, em 1972. Ele foi diretor do Museu de Arte da Bahia em 1981 a 1983. Em 1988,
ele é convidado a lecionar artes gráficas e escultura no Arts College, na The City University of New York, na Universidade da Cidade de Nova York. Ele expôs em várias galerias e mostras nacionais e internacionais, somando cerca de 50 exposições individuais e mais de 150 coletivas. Ele foi diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo durante 10 anos, de 1992 a 2002, e fundador do Museu Afro-Brasil em 2004, onde é diretor-curador deste museu importante que nós tivemos a oportunidade de conhecer agora. Então, é uma personalidade, o Emanuel Alves Araújo. E agora, pegue o seu caderno novamente que nós vamos fazer alguns registros. Deixe separado aquela primeira questão que você registrou e anote, por favor, a questão número 2, que é muito simples, mas muito gostosa de fazer. Vamos anotar alguns pratos típicos da culinária africana? E você pode anotar os nomes de alguns pratos que nós vimos na aula de hoje e escrever alguns outros que não foram ditos, mas que você pode saber, certo? E nós já voltamos para verificar essa atividade. Registraram? Então vamos a uma conferida? Você escreveu chin-chin? Pode escrever chin-chin de galinha, que é o mais comum, mais famoso. Escreveu caruru, que é feito com quiabo, bem temperado, é uma delícia. Escreveu acaçá. Escreveu acarajé, delicioso, com massa de feijão. Escreveu bobotiê, aquele bolo de carne que deve ser uma delícia, eu nunca provei. Escreveu o vatapá, que não foi dito, mas que nós sabemos que é de origem africana. Escreveu o cuscuz também. E tem muitas outras comidas, pratos típicos originários da África, que são deliciosos e que a gente pode pesquisar e trazer, certo? Vamos para outra questão. Depois de tudo que vimos hoje no Museu Afro-Brasil, no MAB, quando se fala em África, o que é que vem à sua cabeça? Registre agora
no seu caderno, porque pensamos que podemos ampliar essa questão, certo? Então, vamos ao registro. Registraram? Gostaram? Então agora eu vou convidar vocês a verem um breve vídeo, talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, que nós estamos na década internacional de afrodescendentes. E é um convite para nós começarmos, como disse no começo, esta pesquisa, esta conversa. E já voltamos para, na verdade, encerrar a conversa de hoje. Mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda. A maioria tem acesso limitado a serviços sociais de qualidade e a postos de decisão. 2015 a 2024 é a década internacional de afrodescendentes. Reconhecimento, justiça, desenvolvimento. É assim que a ONU quer celebrar as importantes contribuições da população afrodescendente para o mundo. Enfrentar o racismo, a discriminação racial e a intolerância são as prioridades da década. Faça parte dessa história. Viram só? Todos nós fazemos parte dessa história. Vamos celebrar essa década? Enviem para nós materiais, pesquisas relacionados à culinária ou não, relacionados a como você se identifica ou não. E vamos continuar
as nossas pesquisas, as nossas videoaulas e as nossas conversas, certo? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.